compensa comprar imóveis ocupados em leilão? Sim! E compensa por quê? Porque a desocupação não é um bicho de sete cabeças. E aí a segunda pergunta que nós trazemos aqui, né? Dentro dessas 5 que nós selecionamos, que são as que mais têm dúvida, né, dos investidores, né, no dia a dia, no meu escritório de advocacia, é como fazer a desocupação desses imóveis. Bom, primeiro você tem que saber, né, exatamente de qual leilão você está tratando. Se for de um leilão judicial, essa desocupação, né, essa imissão na posse, ela se dará automaticamente, exatamente. Você não precisará entrar com uma ação de imissão na posse. Isso porque o Código de Processo Civil diz que com a expedição da carta de arrematação, né, o juiz de ofício determinará a expedição do mandado de imissão na posse. Então aqui fica muito facilitado, né, para os arrematantes a desocupação do imóvel, a emissão na posse, né, dos imóveis arrematados em leilões judiciais. Essa determinação ela consta lá do Código de Processo Civil de 2015 e é por uma razão muito lógica, né, do ponto de vista prático e jurídico. Como nos leilões judiciais, o que visa ali é a satisfação de um crédito que é discutido em juízo e como é dever do Estado prestar a jurisdição, na verdade o Estado quer que aquele que arremate, né, tenha facilitado, né, o máximo possível a tomada de posse do imóvel arrematado. Então, nos leilões judiciais, não se esqueça do que eu estou falando, não é necessário, se você arrematar um imóvel em leilão judicial, não é necessário que você pleiteie, né, através de uma ação própria de missão na posse, a desocupação do imóvel, porque o Código de Processo Civil diz que é obrigação do juiz fazer isso sem que você peça. Então, quando o juiz expedir a carta de arrematação, ele deve determinar, né, a expedição de um mandado de imissão na posse que vai ser cumprido pelo oficial de justiça. Nos leilões extrajudiciais, é um pouco diferente essa desocupação, né? Essa imissão na posse. Por quê? Porque lá nos leilões extrajudiciais não há presença de um juiz no leilão, diferentemente do leilão judicial, né? No leilão judicial é o juiz que preside ali os atos, né? Ele nomeia um leiloeiro, mas é ele que preside os atos do leilão. E aí, portanto, a lei já diz, ó, como você que preside, você já determina de ofício aí a emissão na posse. Nos leilões extrajudiciais, a execução ocorre num cartório de registro de imóveis, né? E o que fundamenta esse leilão extrajudicial é a Lei 9.514 de 97. E aí, como não tem um juiz, aí a lei diz assim, lá no artigo 30, que o arrematante tem, né, o direito de ser emitido na posse, né? De ser emitido na posse no prazo de 60 dias. Quer dizer, arrematou o imóvel num leilão extrajudicial, você deverá pleitear, aí sim, numa ação própria, a desocupação desse imóvel e a transferência ali da posse para você como arrematante. Aí você tem que ingressar com a ação. Mas mesmo assim a proteção jurídica é muito grande, proteção legal é muito grande, porque a lei diz expressamente que, nesse caso, né, o juiz determinará a desocupação em 60 dias. E aí aqui vai uma cereja do bolo para vocês, muito importante, né, porque há juízes, que ainda a minoria ainda bem, mas há juízes que divagam sobre isso. E eles não podem divagar sobre isso. Em que sentido que eu digo que eles divagam? Eles procuram ali fundamentos extras, né? Às vezes para indeferir uma liminar e dizer que só vão apreciar a emissão na posse no mérito, né? No julgamento do mérito da ação, que demanda algum tempo a mais. Então, qual a cereja do bolo que eu quero aqui trazer para vocês? É que, na hipótese de ocorrer isso, você deverá recorrer, né, com agravo de instrumento ao tribunal e dizer para o tribunal respectivo de forma muito direta. Dizer, olha só, a lei diz que o que eu tenho que comprovar como arrematante são duas coisas.
Duas coisas. Uma, que eu sou dono do imóvel e, portanto, eu registrei uma carta de arrematação lá no registro de imóveis. E a segunda coisa é que o imóvel esteja ocupado, né? Então, a lei ela não permite ao juiz, dizer, eu entendo que não é hipótese de desocupação liminar, por isso. Não pode. É o artigo 30 da Lei 9.514 que te garante a obtenção dessa liminar. O juiz ele só poderá indeferir a liminar se você não juntar na petição inicial do pedido de emissão na posse a carta de arrematação devidamente registrada, né? Na verdade, uma certidão do registro constando o registro ali da carta de arrematação no bojo ali daquele registro no cartório de registro de imóveis, correto? Então, assim, vamos recapitulando aqui essa pergunta. Como desocupar